A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar uma massa em tom de biscoito cenográfico. Essa aqui que eu estou utilizando se chama caramelo e é uma cor que eu adoro para fazer biscoito. E essa textura aqui que eu estou utilizando é, na verdade, um tapete de silicone. Olha só, desse lado ele é antiaderente, é um tapete para confeitaria. Resolvi usar ele para mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa investir em um monte de material, um monte de textura, um monte de molde. É só olhar à nossa volta, porque às vezes a gente encontra, né, texturas muito interessantes em materiais do nosso dia a dia. Então aqui eu já sovei a massa, tá? Abri ela mais grossinha e vou posicionar aqui nesse nosso tapete. E eu vou posicionar a régua niveladora de 3 milímetros para poder abrir essa massa. E eu vou tirar ela daqui, ó. Ela fica exatamente com a textura de casquinha de sorvete que eu queria trazer para vocês nessa casinha. Eu falei que essa aula seria bastante acessível, então dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou utilizar um cortador. Eu desenhei essa casinha aqui num papel branco, normal. Tá vendo, ó, o meu traço para comprovar para vocês. Eu mesma desenhei e plastifiquei esse papel. Eu coloquei durex, tanto no verso como na frente. E, logicamente, coloquei aqui meu adesivo para poder facilitar a visualização de vocês. Você pode utilizar uma esteca, tá? Eu gosto mais de utilizar uma régua de inox. Eu acho que o corte fica muito mais preciso. Então, ó, eu posiciono a régua aqui e corto. Desse jeitinho. Fica muito simples. Ó, e a gente, como é tudo muito reto, a régua realmente facilita demais a vida. E aí, ó, a gente vai cortando todos os lados, tá? Depois que eu cortei todas as partes retas, eu retiro o molde, né? Como tem o durex aqui, ele facilita não grudar no biscuit, então essa é uma dica muito importante para quem quer fazer seus próprios moldes, né? Seus desenhos. E aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Eu vou dar uma arredondada em todos os cantos da casinha. Eu acho que fica mais bonito. Então, eu vou utilizar esse cortador aqui, que é um marcador de boca, na verdade, e vou arredondar todos os cantos, desse jeitinho aqui. Eu gosto muito de cantos arredondados. Então, eu acho que faz uma diferença também, ó. Não tem mistério, a gente vai só tirar a parte pontuda da casinha, tá? Desse jeito aqui. E a gente faz isso em todos os lados, ó. E aí, para dar acabamento, tá? Você utiliza um pincel modelador aqui nos cantos, tá? Para poder deixar tudo bem retinho, bem perfeito, né? É muito importante um acabamento legal, principalmente por ser um enfeite 3D, né? Que vai ser visto de todos os lados, tanto na frente, como na lateral, como atrás. É importante deixar o acabamento bem perfeito. Então, eu finalizei todo o acabamento da nossa casinha, tá? Fica bem perfeito, mesmo sem a gente utilizar cortador, é uma maneira bem prática de fazer enfeites. E a gente vai deixar secando numa espuma pra gente, então, fazer as decorações dessa casinha. Eu prometi que essa seria uma aula bem rica em detalhes, então essa balinha tradicional de Natal, vermelha e branca, eu vou ensinar para vocês agora, utilizando uma técnica muito interessante, bastante inovadora, que é utilizando stencil. Aqui tá um spoiler para vocês verem. E antes da gente ir para a técnica mais legal, eu aproveito para te fazer um convite. Se você quer aprender técnicas realistas para biscoito cenográfico, como esse aqui, aprendendo além da técnica do glacê cenográfico e da pintura realista nos biscoitos, eu te convido a conhecer o meu novo workshop Casinha de Biscoito, que está indo para a 3ª turma, e além de aprender todas essas técnicas, você vai aprender a fazer uma casinha 3D, como essa aqui, rica em detalhes, cheio de técnicas, e você vai aprender do início ao fim essa peça maravilhosa para vender bastante nesse Natal. Preciso falar para vocês que essa é uma parceria nova por aqui, é stencil para biscoito de verdade, tá? Eu utilizo muitos materiais de confeitaria no biscuit, então a marca tá aqui, meu stencil, e eu vou utilizar esse efeito aqui para fazer as balinhas que eu acabei de mostrar. É uma técnica maravilhosa e tem cupom de desconto na legenda. A primeira coisa a ser feita é definir qual cortador que você vai utilizar para essa técnica do stencil. Então, eu vou utilizar essa opção aqui, tá? De 1 centímetro, mas você também poderia fazer essa balinha maior, olha só, com 2 centímetros, super funciona. O importante é você aprender a técnica para depois aplicar em diversos outros tamanhos e formatos. E já que a gente vai utilizar o cortador de 1 centímetro, é importante abrir essa massa aqui com também 1 centímetro mais ou menos, para não ter desperdício, e vocês vão entender isso já já. Não vai ficar muito grossa, tá? Eu gosto muito dessa espessura para não ficar muito pesada a balinha.
Então, para mim, tá perfeita essa tira aqui. E agora a gente vai aplicar o estêncil. Para a técnica de aplicar o estêncil na massa de biscuit, eu vou utilizar a tinta acrílica, tá? Essa é da Gliarte, que eu sempre uso e se chama vermelho pitanga, tá? Eu vou colocar uma gotinha aqui num papel e eu vou utilizar uma esponja, tá? Eu acho que facilita muito pra gente poder ter um efeito bem perfeito, ó. A gente tira o excesso e aí a gente coloca o estêncil por cima do biscuit, tá? Dá uma apertadinha para ele aderir bem, já que tá úmida a massa. Então a gente vai com a esponjinha para aplicar o carimbo, né? Esse efeito de carimbo na massa de biscuit, como de fato se fosse um carimbo, né? Então, ó, a gente tira e a gente tem a marcação perfeita da balinha. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, não é todo estêncil que funciona na massa de biscuit. Eu testei várias outras marcas e a única que realmente funcionou foi esse estêncil da Meu Estêncil, porque ele é um produto para confeitaria. É um estêncil bem fino, bem delicado, então super funciona no biscuit. Se for um estêncil mais grosso, não vai funcionar. Se for um recorte que não é preciso, o estêncil também não vai funcionar. Então fiquem ligados nessa dica, tá? A que eu tô recomendando de fato é o Meu Estêncil. Então, ó, eu vou fazer a aplicação, a gente coloca sempre bem juntinho, para realmente aproveitar bem essa massa. E aí você tira, ó. Então, olha só, já fiz toda a tira, tá? Com a aplicação do estêncil da balinha. Então, agora a gente vai cortar. E aqui eu vou utilizar esse cortador que eu já falei com vocês, de 1 centímetro. Eu vou começar, olha só, a gente posiciona bem centralizado no estêncil e corta de uma vez. Por isso que não tem problema deixar bem juntinho. Olha só, gente, a perfeição que fica essa balinha. E aí, a mesma coisa, você vai cortando sempre um do lado do outro. Tá vendo que não tem problema deixar tudo bem juntinho? Isso facilita demais para não ter desperdício, olha só. E aí você vai cortando e você consegue fazer uma produção de balinha em série. E eu aproveito para deixar outra dica. A gente pode fazer essa balinha de diversas cores, não precisa ser só vermelho. Então, dá para soltar a criatividade e aplicar a técnica em outras cores também. E aí, olha só, rapidinho a gente consegue fazer várias balinhas de Natal para decorar diversos doces que a gente for fazer nessa época do ano. Vocês estão achando que isso aqui vai para o lixo? Com certeza não. Eu sou apaixonada pela reutilização de materiais, né? Eu não gosto de desperdício. Então, olha só, se a gente misturar, né, essa massa que a gente utilizou de vermelho no branco, ela fica levemente rosa. Então, a gente pode utilizar esse tom rosa para fazer, por exemplo, a portinha da casa. Então, essa massa não vai ser descartada. Você pode utilizar em outras formas de decoração também. Então, começa a parte boa da nossa casinha de biscoito, que é a decoração. A primeira coisa que eu vou fazer é a portinha. Então, eu vou utilizar aquela massa que a gente acabou de tingir sem querer, né, de rosa claro. Eu vou utilizar ela para poder fazer a portinha da nossa casa. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar uma leve textura nessa portinha, exatamente como essa aqui, como se fosse um efeito de madeira. Então, eu faço umas marcações com a esteca gravata, bem aleatórias, tá? Como realmente se fosse madeira, ó, desse jeito. Não tem regra, é realmente bem aleatório. Feito isso, a gente vai cortar a nossa portinha. E aí, novamente, entra aquele marcador de boca que eu já utilizei para a gente poder fazer esse efeito arredondado. Facilita demais a vida. A gente corta desse jeito aqui. Já fica o formato da portinha. Então, com a esteca de faca, a gente finaliza a porta. Olha que praticidade. Então, a gente já tem uma portinha perfeita para encaixar na nossa casa. Então, eu vou utilizar uma cola branca, tá? Para aplicar essa porta na casa. Já que essa massa rosa aqui está completamente úmida, a cola branca é o recomendado, tá? Não precisa usar cola instantânea nesse caso. E aí, a gente vai posicionar a nossa portinha. Repara que eu fiz um pouco maior mesmo, para a gente poder dar o acabamento depois. E eu não quero essa portinha muito alta, então eu vou descer um pouquinho desse jeito, tá? E aí a gente finaliza
o corte aqui, ó. A gente dá uma puxadinha para baixo. Então a gente vem com a esteca de faca e corta, tá? Para ficar bem direitinho o acabamento, olha só. Para fixar bem a portinha, eu sugiro você colocar um pouco desse pincel com água em toda a volta, tá? Para ele fixar bem. E aí você passa esse pincel com água para poder grudar bastante a porta na casa. Então você vem com o pincel modelador e dá essa firmeza aqui nas laterais, ó, para deixar tudo bem justo, né? Para não correr o risco dessa portinha soltar, ó. Feito isso, a gente vai dar um acabamento nessa porta com a massa branca. Eu vou fazer como se fosse uma cobrinha bem fininha. E aí, como a gente já passou o pincel de água aqui em volta, não tem necessidade de colocar mais cola. Então, ó, a gente vai posicionar aqui e vai dar a volta em toda a porta. Eu acho que esse detalhe faz muita diferença para o acabamento, ó. E aí você vem com a esteca, empurra ela mais próximo da portinha para ficar tudo bem justo, bem grudado, né? Para não correr o risco de soltar do nosso enfeite, ó. E aí você junta bem, e então a gente dá o acabamento aqui embaixo, ó. A gente corta a mesma coisa aqui. Olha só, que graça que fica. E aí uma dica importante, depois que tiver totalmente seca a parte da porta, aí sim você pode colocar como se fosse a fechadura, que eu utilizei esses strass aqui em forma de coração, ó, eles são de metal. Então tudo que é feito de metal não é indicado colocar quando a peça tá úmida, porque corre o risco de enferrujar. Então depois que tiver completamente seco, você finaliza a aplicação da fechadura com esses mini strass e aí você utiliza a cola instantânea. E para fazer esse enfeite de bengala de Natal, não tem mistério. A técnica é bem simples. A gente vai fazer um rolinho de massa branca mais largo do que a gente quer, tá? Então aí ele vai ficar mais grossinho. E a parte vermelha vai ficar um pouco mais fina do que a branca, porque eu quero realmente que o branco fique mais aparente do que o vermelho. Então a gente vai juntar os dois, como se fossem duas minhoquinhas, e a gente vai girar. Esse dedo aqui da minha esquerda fica preso, e esse aqui da direita a gente gira para um lado, né? Tanto para cima quanto para baixo dá certo, o lado que você escolher. Porém, né, sempre no mesmo sentido. Então, ó, a gente gira. E então, depois que ficou tudo bem enrolado, a gente vai alisar com os próprios dedos, tá? Desse jeito assim. Aí a nossa bengala fica totalmente uniforme, sem marcação, né? Sem esse efeito listrado, né, que a gente quer, tá vendo? É para juntar bem as partes, ó. Então a gente vai alisando, por isso que é importante a parte branca ser mais grossinha do que essa aqui, porque depois a gente vai afinando conforme for unindo a parte branca com a parte vermelha. A gente vai deixando da espessura que a gente quer, ó, tá vendo? Ainda tá um pouco mais grossa do que essa. E aí a gente vai afinando com os dedos mesmo. E se você quiser deixar o vermelho mais aparente, né, mais juntinho, é só você girar um pouco mais, ó. Você fixa esse dedo esquerdo, roda esse lado direito, então a parte vermelha fica mais próxima da parte branca. Então, ó, é uma bengalinha bem legal da gente fazer para vários enfeites de Natal. Então eu cortei aqui os excessos, tá, de massa, e a gente vai aplicar na casinha. A gente coloca cola branca aqui nas laterais da nossa casa, onde vai a bengala, igual essa aqui. Então a gente posiciona de baixo para a parte do telhado, tá? Desse jeito, ó. E aí depois a gente tira os excessos, ó. E aqui na parte de cima tem uma dica legal, que a gente vai cortar envezado, tá? A faca, ela não vai ficar reta, ela vai ficar de lado, para exatamente esse acabamento aqui com a parte do suspiro ficar escondendo a bengala. Então na parte aqui onde termina o telhado, a gente vai posicionar a faca e vai cortar ela na diagonal, desse jeito assim. A mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá. A gente vai posicionar a bengalinha, dar uma apertada, tá? Para ela fixar bem. Então a gente faz a mesma coisa. A gente posiciona a faca na diagonal, na altura do telhado e vai para cima, desse jeito. Assim ela fica mais fina aqui na parte de cima. O acabamento vai ficar bem melhor na hora que a gente colocar o nosso suspiro. E aqui embaixo, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai tirar o excesso com a faquinha, ó, desse jeito, dá uma ajeitada. Aqui a mesma coisa. Então a gente já tem a nossa casinha bem
adiantada para a gente finalizar as decorações. E aí aquela dica que eu sempre falo para não ter desperdício. Sobrou uma parte da bengalinha que a gente não usou, a gente pode fazer um formato de bengala, deixar secar e utilizar em outras coisas que a gente for fazer nesse Natal. Olha só que ideia legal. Nesse momento eu quero apresentar para vocês esse molde que eu utilizei para fazer esse efeito de bico de confeitar. Esse é um molde da minha coleção. Para quem não sabe, eu tenho uma coleção de moldes autorais. Então esse é o segundo molde da minha coleção, chamado bico de confeitar. E todos esses bicos aqui servem para fazer suspiros, servem para fazer essas decorações, servem para fazer docinho. É realmente um molde muito importante para a gente ter, para quem trabalha com doces cenográficos. E eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Eu vou utilizar essa cavidade aqui, tá? É a cavidade mais estreita do meu molde. Então, ó, eu pego um pouquinho só de massa, faço um formato de coxinha e, ó, posiciono a parte mais gordinha aqui no fundo e vou trazendo para cima, ó, para essa parte mais estreita. Então, olha só, a gente dá uma apertada e desmolda. Olha só como ele já sai perfeito. Esse é um molde que eu realmente criei de acordo com a minha necessidade e tá disponível para venda. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Tá disponível para venda no meu site. Então a gente vai fazer 8 bicos desse, que é o que a gente precisa utilizar para decorar o telhado da casinha. Feito isso, a gente vai colocar a cola na parte do telhado, tá? Que é onde a gente vai aplicar esses bicos de confeitar, que eu acabei de tirar do meu molde, ó. E o segredo aqui é começar da parte de baixo. Então, como a gente fez esse efeito aqui envezado, né, na diagonal da bengala, facilita demais a nossa aplicação. Então, ó, a gente posiciona esse aqui e a gente vai partindo de baixo para cima. A mesma coisa a gente faz desse lado, porque é importante a gente sobrepor um bico sobre o outro, né? Esse bico foi feito, projetado para isso mesmo. Então, ó, a gente posiciona aqui e vai subindo, tá? Desse jeitinho. Então eu vou mostrar para vocês como faço até o final, para não ficarem dúvidas. Olha só, eu vou aplicando, vai ajeitando a parte do bico para dentro, tá? Para ficar bem realista. E aqui é a mesma coisa, a gente finaliza com esse e esse. E aí aqui em cima, a gente vai juntar as duas pontas, ó. Essas duas pontas aqui. E aí a parte aqui de cima, a gente vai juntar as duas pontas e trazer para cima, ó, para dar esse efeito de continuidade, tá vendo? Desse jeitinho. E aí, para deixar tudo bem firme, eu gosto de utilizar uma esteca, tá? Nessas laterais aqui, para realmente ficar tudo bem justo, tá? Para não correr o risco de soltar e um ficar longe do outro. Então, ó, eu venho com a esteca e dou uma firmeza na ligação entre as duas partes do bico, ó. E aqui na parte de baixo a mesma coisa, eu venho com o pincel modelador, ó, e puxo pra dentro, ó, pra ele ficar realmente bem firme, ó. Desse jeito dá um acabamento também ainda mais realista, a mesma coisa do lado daqui. E aí a gente dá uma ajeitada e olha só como parece realmente que a gente fez no bico de confeitar. Olha que lindeza. Então agora é a parte de finalizar as decorações, né? Como eu fiz o outro, eu vou colocar a balinha aqui centralizada, tá? Desse jeito. E então eu vou decorar com esses dois coraçõezinhos, só que eu vou fazer da cor da porta. Como é que eu fiz rosa? Eu vou utilizar o coraçãozinho rosa. Então esses corações eu faço na extrusora, né? De acordo com a massa que vai sobrando da cor que eu tô utilizando, eu vou fazendo corações para não desperdiçar, para não jogar a massa fora. Então, ó, eu tenho esse pote lotado de coração. Eu vou pegar dois corações rosa, que é o que eu vou utilizar aqui. E aí a gente aplica para finalizar, ó. A gente coloca uma gotinha desse lado, uma gotinha desse lado. Coloca o coração aqui e outro aqui. A gente vai ajustar para ele ficar bem direitinho, ó, centralizado. A mesma coisa aqui. E aí você dá uma apertada, tá? Nesse coração, na bala. Então, gente, olha só, que coisa mais linda a nossa casinha. E para finalizar, se for um enfeite de árvore como esse aqui,
a gente vai fazer um furo com uma furadeira portátil. Eu vou mostrar para vocês agora.